Olá a todos, me chamo Luciana e juntamente com a Michele, Paula, Suzane e Vinícius, somos acadêmicos do curso de Biomedicina da UFSPar, disciplina de Parasitologia Clínica, e vamos falar sobre os equinococos. Equinococos é um gênero parasitário que causa uma doença chamada equinococose. É uma infestação rara se comparada com outros parasitas. Se não houver tratamento, pode levar à morte. Por definição, parasita é todo ser que obtém de outro ser vivo sua fonte nutricional, prejudicando. O filo dos plateumintos são vermes achatados de simetria bilateral. São triblásticos, ou seja, eles possuem os três folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme, e acelomados, podendo ser de vida livre, como as planárias, ou vermes marinhos e parasitas, como as tênias. Cestoda é a classe de parasitas obrigatórios desprovidos de sistema digestivo, obtendo sua alimentação por pinocitose, ou seja, a absorção de nutrientes acontece através de invaginações da membrana. Echinococos granulosos é um euminto pertencente ao reino Animalia, ao filo Plateumintos, à classe Cestoda, à família Taenidae, à ordem Cyclophilidae, ao gênero Echinococcus e à espécie Echinococos granulosos. Os equinococos na fase adulta são tenídeos de pequenas dimensões que vivem em grande número na luz do intestino de canídeos diversos e de alguns felídeos. O de maior importância é Echinococos granulosos, parasita habitual do cão doméstico nas zonas de criação de ovinos. Os carneiros constituem os hospedeiros intermediários normais do verme. Eles permitem a evolução larvária, que é sobre a forma de grandes estruturas vesiculares, as hidátides, providas internamente de considerável número de escólex, e asseguram a transmissão do euminto a outros cães que se alimentam de suas vísceras parasitadas. Entende-se por hidatidose o parasitivismo desenvolvido por formas larvárias dos equinococos. O homem infecta-se acidentalmente com ovos do euminto, disseminados pelos cães, vindo a sofrer do crescimento tumoral da hidátide e de suas complicações. O gênero Echinococcus, pertencente à família Taenidae, compreende formas pequenas com 3 a 6 proglotes, das quais apenas a última apresenta-se grávida. No escólex há sempre um rostro armado com 2 fileiras de acúlios. A larva é do tipo equinococo, isto é, constituída por uma estrutura cística, por vezes volumosa, contendo no seu interior um líquido claro com numerosas cápsulas prolígeras, que formam, por sua vez, o escólex infectantes para o hospedeiro definitivo. Então, aqui a gente tem o verme adulto, de Echinococos granulosos, a representação esquemática do verme, tem um comprimento de 10 a 11 milímetros, escólex mostrando o rostelo com os acúlios e as ventosas. O C aqui nós temos o verme completo, com o escólex anterior e 3 proglotes, imatura, madura e grávida, mostrando o estróbilo, formando assim o estróbilo. Existem 5 espécies nesse gênero de Echinococos. Fazem parte desse gênero: Fogele, letra A, variedades ou subespécies de granulosos. Na letra B aqui, granulosos, causadora da equinococose cística, é a única espécie de importância médica na maioria das zonas endêmicas. Aqui no C, Oligartros, causadoras de equinococose policística, parasito de felídeos durante sua fase adulta.
Aqui no D, multiloculares, causadora de equinococose alveolar, parasito de raposas e cães, tem por hospedeiro intermediário pequenos roedores e ocasionalmente infecta o homem. Sua larva é o cisto hidático alveolar, que cresce como um tumor maligno e produz metástases, conferindo caráter muito grave ao parasitismo. E aqui, chiquicos. Na transmissão no homem, os ovos então eliminados pelos cães infectados por pelos repletos de ovos. Na fase larval, a contaminação dos hospedeiros intermediários, os ovos liberados com as fezes dos cães junto com seus alimentos. Os ovos se rompem no intestino e liberam a larva, que perfura a mucosa e atinge a circulação sanguínea, chegando ao fígado. Em 70% dos casos, forma um cisto neste local, mas pode invadir o tecido pulmonar ou ainda outros órgãos. O ciclo no homem termina com a formação do cisto hidático no fígado ou pulmão, e não há eliminação de formas de contágio. A contaminação do cão para o homem é sempre acidental. A infecção acidental pode ocorrer quando o homem mantém contato mais restrito com seus cães de estimação parasitados pelo cistoide adulto, contraindo a infecção pela ingestão de ovos granulosos por meio das mãos contaminadas ou pela ingestão de alimentos ou água contendo ovos do parasita, oriundo das fezes destes cães, fato que ocorre devido à higiene deficiente. Aqui então uma imagem de um cão do mato, hospedeiro definitivo do Echinococcus flagelli. O ciclo biológico do Echinococcus granulosus, o parasito causador da hidatiose em seres humanos, é do tipo heteroxênico, o que significa que ele necessita de um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário para atingir a sua maturidade. Dos hospedeiros definitivos, os principais são os cães domésticos, mas a gente também tem os cães silvestres cumprindo esse papel. Já para os hospedeiros intermediários, onde a gente encontra a fase larval do parasito, a gente pode ressaltar os suínos, os bovinos, os ovídeos, né? Alguns outros também, como os bufalinos, e o ser humano ele é considerado, então, um hospedeiro intermediário acidental do ciclo. Né? Normalmente, então, se contaminando devido à ingestão de algum alimento contaminado com fezes desses hospedeiros definitivos, ou então quando entra em contato com os ovos, então, do Echinococcus, né, por via oral. Das etapas, então, de transmissão. Como eu tinha falado antes, então, a gente necessita de 2 hospedeiros, e esse hospedeiro definitivo, ele vai ter no seu lume intestinal esses parasitos, né, já sexualmente ativos, então eles vão produzir as proglotes férteis e vão liberar nas suas fezes, então, os ovos ou as proglotes grávidas mesmo contaminadas para o meio ambiente. Em alguns casos, a gente também pode ter no pelo desses animais, desses hospedeiros definitivos, a presença de alguns ovos também contaminados, né, devido à deposição deles nessa região. Os ovos, então, eles vão ser ingeridos, como eu tinha falado anteriormente, por via oral, né, por ingestão desses hospedeiros daí intermediários, e eles são ingeridos normalmente por algum alimento contaminado ou água contaminada, né, mas sempre por ingestão oral. Após, então, essa ingestão, o hospedeiro intermediário ele vai ter dentro do seu estômago, pela ação das enzimas gástricas e do ácido estomacal, a semidigestão desse embrióforo, que é a membrana externa do ovo do parasito. E após, então, a semidigestão, né, a degradação dessa membrana do embrióforo, a gente vai ter, posterior a isso, a liberação, então, lá no lúmen do duodeno, a parte interna desse ovo,
que é chamada de oncosfera ou também embrião hexacanto. A partir então dessa liberação desse embrião, né, do embrião hexacanto, a gente vai ter a absorção então dele pela mucosa do adenal, e aí então ele vai entrar na circulação sistêmica, né, a partir do adeno, onde ele pode então daí se depositar nos órgãos do hospedeiro intermediário. Normalmente, então, a gente vai ter depósito, né, desse embrião hexacanto, principalmente no fígado e nos pulmões dos hospedeiros intermediários, sendo que a eidatiose hepática é quando ele se deposita, então, no fígado, e também a gente pode encontrar a eidatiose pulmonar quando esse hexacanto, então, ele é depositado nos pulmões. São os dois tipos de eidatidose principais que a gente encontra, mas a gente pode ter também esse depósito em outros órgãos do ser humano ou do hospedeiro intermediário, mas não é tão comum quanto nesses dois primeiros que foram citados. Então, na imagem ali a seguir que a gente pode observar, a gente tem uma ilustração de como que funciona mais ou menos o ciclo, né, do parasito, como que ele se prolifera, como é que ele atinge a fase de maturação e como que ele é ingerido e desenvolvido dentro do corpo humano. O que eu acho também interessante de ressaltar é que a hidratidose, né, ela é uma endemia da região sul aqui do país, principalmente do Rio Grande do Sul, devido à proximidade, então, desses cães domésticos com os animais, os ovídeos, os bufalinos, esses animais que são normalmente utilizados na agropecuária. Eles são, então, utilizados muito, então, como pastoreiros, né, desses animais, e devido à sua proximidade, né, e a sua relação direta com esses dois tipos de animais, tanto o hospedeiro definitivo quanto o intermediário, o ser humano aqui acaba se expondo muito a esse tipo de parasito. E a gente tem também o fator que esses animais, esses cachorros também que estão presentes na agropecuária, eles normalmente são alimentados com vísceras desses animais, restos de vísceras desses animais, que podem estar contaminadas e o ciclo se repete. Cisto hidático. O cisto hidático, então, ele é uma formação esférica normal, resultado de uma zoonose, cujo agente etiológico é o Echinococcus granulosos. Morfologia. Bom, o cisto ele pode variar de 1 a 10 centímetros de diâmetro. Né? Ele é formado por uma membrana adventícia, que é produzida pelo próprio hospedeiro, e o seu desenvolvimento, então, vai depender da resposta imunológica do hospedeiro. Contém fibroblastos e depende da idade do cisto, que pode durar de 3 a 4 meses. Além também de depender do órgão que vai ser instalado, do órgão do hospedeiro. É formado também pela membrana anista, que funciona como uma barreira defensiva contra a defesa do hospedeiro. Apresenta também a membrana prolígera, ou germinativa, que reveste internamente o cisto e as vesículas prolígeras. A vesícula prolígera, então, ela é formada por brotamento e ligada à membrana por pedúnculo e dá origem de 2 a 60 scolex, que vem a ser o verme adulto. É formado também pelo scolex, né, que ele possui já 4 ventosas e rostro armado. O líquido hidático, que é composto por substâncias antigênicas como aminoácidos, mucopolissacarídeos, colesterol e lecitinas. E também o cisto é formado pela areia hidática, que vem a ser scolex isolados, né, inativos, e que em 1 centímetro cúbico mais ou menos concentra em torno de 40 mil protoscóleces. Aqui a gente consegue ver algumas imagens de cistos vistos por ultrassonografia, ressonância e tomografia computadorizada, que vai ser mais apresentado posteriormente, e mostrando aspectos, formatos e locais distintos em que os cistos podem se implantar. Um detalhe importante que é interessante acrescentar é
a visibilidade do cisto viável, né? Como aqui nesse primeiro slide, com o líquido hidático, né? Assim também como é possível ver o cisto já não mais viável, que vem a ser essa sequência aqui, né? Uma vez que a camada germinativa e a laminada, elas se desprendem do cisto, elas se rompem e ficam com esse aspecto de dobrada dentro do cisto, né? Que pode ocorrer também uma calcificação, como a gente consegue ver nessas outras imagens aqui. Agora vamos abordar os métodos de diagnóstico. Sorologia, pelo método de ELISA, que é a sigla de enzima imunoensaio. Através da amostra do sangue, a gente busca no soro do paciente o antígeno ou o anticorpo do equinococcus, dependendo da técnica, se ela é direta ou indireta. Essa é uma técnica baseada em reações enzimáticas. Diagnóstico por imagem, como radiografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética, para identificação dos cistos, o que ocorre anos depois da infecção, porque o hospedeiro ele não apresenta sintomas clínicos no início. Existem kits comerciais específicos de equinococose para ELISA, onde aqui junto dos reativos, que são esses de tampinha colorida, a gente tem a placa contendo 96 micropostos sensibilizados com antígeno humano. E do outro lado, no lado esquerdo, a gente tem a solução tampão, que é diluente do soro do paciente. Essa é a parte de colorimetria da técnica de ELISA, onde na primeira imagem a gente tem o reativo cromógeno sendo acrescentado à microplaca. Ele vai reagir e tonalizar a enzima dos anticorpos marcados. Posterior a isso, ele vai ser incubado por aproximadamente 10 minutos, dependendo do kit, e vai ser a ele acrescentado uma solução de stop para que essa reação pare. E aí, essa placa vai ser analisada pelo espectrofotômetro, que é a imagem de baixo, que vai fazer a leitura da absorbância, dando um resultado quantitativo para cada uma delas. No diagnóstico por imagem, a gente pode ver nessas imagens onde tem o asterisco, um tumor cístico de aproximadamente 9 centímetros de diâmetro. A primeira imagem ela é radiográfica e as outras duas demais elas são de tomografia computadorizada. Diagnóstico por morfologia e morfometria. A gente analisa os ganchos rostelares livres no líquido hidático, contido no cisto através da forma e do tamanho. A gente pode morfologicamente identificar a espécie de equinococcus. Na imagem, a gente tem uma visão ampliada, a gente pode identificar aqui no centro da imagem, do Proteoscolex do equinococcus, corado em hematoxilina e eosina, onde a gente pode observar a primeira fileira de ganchos. E aqui a morfologia, que analisa a forma, o comprimento e o tamanho dos ganchos rostelares, além da proporção entre os ganchos serem maiores ou menores. Olá, eu sou o Paulo e eu vou falar sobre a prevalência da equinococose. A equinococose cística ela é distribuída globalmente e encontrada em todos os continentes, exceto na Antártida. E já a equinococose alveolar ela está confinada ao hemisfério norte, em particular as regiões da China, Federação Russa e países da Europa continental e América do Norte. Em regiões endêmicas, as taxas de incidência humana da equinococose cística podem chegar a mais de 50 por 100 mil pessoas ao ano. E níveis de prevalência altos, como 5 a 10%, podem ocorrer em partes da Argentina, Peru, África Oriental, Ásia Central e China. Na pecuária, a prevalência da equinococose cística encontrada em abatedouros em áreas hiperendêmicas da América do Sul pode chegar a 20% dos animais abatidos. E a maior prevalência é encontrada em áreas rurais, onde animais mais velhos são abatidos.
Perdas de produção animal atribuíveis à equinococose cística resultam da condenação do fígado do animal e podem também envolver redução do peso da carcaça, levando à diminuição do valor da pele, diminuição da produção de leite e redução da fertilidade. Esse é um mapa de distribuição da equinococose cística e de equinococos granulosos no mundo, é um mapa da OMS, em que podemos observar a presença principalmente na América do Sul, sendo mais ao sul essa cor mais escura é uma região de uma área endêmica, bem endêmica. Podemos observar na Austrália, na Ásia e na África, em todos os continentes. Agora, em relação à prevalência no Rio Grande do Sul. Na região sul, há relatos da presença de pelo menos 3 espécies do gênero Echinococcus como causadores da hidatidose. O E. granulosus e o E. intermédios em ovinos, bovinos, suínos e humanos, o E. ortlepi em humanos e bovinos, sendo que todas essas espécies elas têm em comum os canídeos como hospedeiros definitivos. Em bovinos, no estudo de Mazzucci e Cerezer de 2011, ao analisarem dados de animais abatidos no período de 2005 a 2010 no estado do Rio Grande do Sul, encontraram uma prevalência de 10,3% de hidatidose. De acordo com o estudo de Bica, Copete e Brum de 2018, analisando dados de abate de 7.500.000 bovinos do mesmo estado no período de 2009 a 2017, relataram uma prevalência de 6,97%. Dados da literatura eles indicam alta prevalência tanto da forma adulta do parasita em cães, quanto equinococose cística concomitante em bovinos e ovinos na região sul. E assim como ocorre no norte do Brasil, não está bem definida a interação do ciclo doméstico da doença, cães e animais de produção, ou humanos, com o ciclo silvestre que pode ocorrer com os canídeos selvagens como hospedeiros definitivos. Agora um pouco sobre a prevenção e conclusão. A prevenção da infecção pelo Echinococcus granulosus ela pode ser feita através de medidas simples, por exemplo, desparasitar todos os cães para diminuir a probabilidade de contágio, ingerir somente água tratada, lavar as mãos depois de entrar em contato com cães, não manipular alimentos sem lavar as mãos e sempre lavar os utensílios de cozinha após serem utilizados com vegetais crus. Além disso, é importante evitar consumir vegetais crus de fontes desconhecidas e, quando ingerir, se certificar que foram devidamente higienizados. Além de ser importante lavar as mãos sempre que entrar em contato com animais e antes de preparar os alimentos. E, como conclusão, nós podemos tirar que a hidatidose é uma doença de interesse crescente na saúde pública, sendo vista como uma doença emergente ou uma doença reemergente. Ela trata-se de uma doença que causa grande morbilidade e mortalidade no homem e que, por ser uma zoonose de distribuição mundial, é extremamente importante combatê-la. Essas são nossas referências. Muito obrigado.